Gurizada, o negócio é o seguinte, o Grêmio perde para o Lanterna do Campeonato Brasileiro, começa a flertar na tabela da competição com a zona de rebaixamento, mas tanto para o Renato quanto para o vice-presidente de futebol Paulo Luz, tá tudo numa boa, tá tudo tranquilo, tá tudo dentro do esperado. E este é o problema que o tricolor começa a se enredar e neste vídeo eu vou te falar por quê. Vamos lá então, vamos falar sobre esta derrota que eu classifico como inesperada do Grêmio para o Lanterna do Campeonato Brasileiro, 2-1 para o Sport, que chegou a estar vencendo por 2-0. O Grêmio teve possibilidade de ameaçar muito mais como uma pressão atabalhoada do que como uma estratégia, uma organização tática. Mas antes de ir adiante, eu te convido para que você se inscreva no meu canal, ative as notificações, gostando do vídeo, se é que é possível, eu entendo o seu desconforto, especialmente se você for torcedor gremista, deixe aí o seu like. Mas principalmente, te inscreve no meu canal, Jornalismo Esportivo tratado com isenção editorial. Eu não estou aqui para lhe agradar, para agradar dirigentes, treinadores, jogadores. Eu estou aqui para fazer a minha análise e ela vem com a independência editorial como seu principal pilar. Grêmio 1, Sport, até então Lanterna do Campeonato Brasileiro 2. O Sport ganhou do Grêmio dentro da arena e foi um resultado surpreendente, nem eu esperava isso, por mais que eu tenha criticado a política de futebol do Grêmio nestes últimos tempos, é uma política equivocada, errada e, sob certo aspecto, omissa. E eu coloco isso na assinatura do vice-presidente de futebol do clube, Paulo Luz, e do executivo de futebol gremista, Klaus Câmara, que penso que cometem um erro comum no futebol, que é o da terceirização, que é o de delegar o comando do futebol ao treinador. E o Renato não tem capacidade para isso, ele é um mobilizador, ele é um bom agente de vestiário, ele junto com a sua comissão técnica tem capacidade para organizar uma equipe, mas ele precisa de rédea, ele precisa de limites e ele precisa de orientação. E é tudo que ele não tem diante do departamento de futebol do clube, que eu considero omisso. O Renato sacou o Jean-Pierre, colocando sob certo aspecto a responsabilidade da derrota para o Caxias na decisão do Campeonato Gaúcho, ainda que o Grêmio tenha conquistado o título, na conta do menino. E apostou no Thiago Neves, que é o seu pupilo, que é o jogador do qual se espera muito e do qual o Grêmio não tem quase nada. A não ser uma conta que cresce a cada partida que ele entra em campo. Ele vai tendo a renovação automática do seu contrato, o que ali na frente, com mais 1 ou 2 jogos, vai significar uma despesa mensal reajustada em R$200 mil. O Thiago Neves ganha hoje cerca de 400 mil, quase 390 mil por mês, e vai ter um aumento de mais R$200 mil, bastando ele ficar mais 1 ou 2 jogos à disposição do Renato. Depois, ainda no primeiro tempo, o Renato se vê obrigado a colocar o Jean-Pierre numa função mais recuada, onde ele começou a sua trajetória ainda na categoria de base, como segundo volante, e ele coloca o Jean-Pierre ali, e também não dá certo, já era tarde. O Sport já tinha dominado a partida, e não que tenha tido um grande volume, uma grande atuação, mas o suficiente para jogar em cima dos erros do Grêmio e sair da arena com 3 surpreendentes pontos. O Grêmio tem uma sequência de adversários teoricamente fracos, Sport, Atlético Goianiense, Bahia, Fortaleza, e se esperava que fizesse algo entre 10, talvez até mesmo 12 pontos. E o Grêmio já começou com uma derrota, o que é do ponto de vista emocional também uma carga que o Grêmio vai levar para o próximo confronto no final de semana em Goiânia contra o Atlético Goianiense. O Grêmio hoje é 16º colocado na tabela do Campeonato Brasileiro, uma posição terrível, ainda que tenha um jogo a menos, tem 7 pontos, 1 vitória, 4 empates e já uma derrota, 39% de aproveitamento, 38,9% exatamente.
A saída do Everton é um prejuízo técnico irreparável, eu sempre disse isso. O Grêmio, depois que saiu o Everton, tem um aproveitamento de 41,6%. Dos pontos disputados, o Grêmio ganhou 41%, o que a gente sabe é insuficiente para a grandeza, para a necessidade do clube. O Grêmio tem, depois que o Everton saiu na primeira semana de agosto, 8 partidas, 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Então o Everton, sim, era o diferencial do Grêmio, mais que o seu treinador, mais que o restante da equipe. O Everton, ainda que não estivesse no seu melhor momento, fazia a diferença e era o responsável por muitos pontos conquistados por esta equipe do Renato. Pois bem, o Grêmio perdeu o Everton, é um prejuízo grande, era o melhor jogador da equipe, ainda que esse ano não estivesse rendendo o mesmo futebol do ano passado, e o Grêmio caiu ainda mais de qualidade. Com o Everton, o Grêmio ganha o Campeonato Gaúcho, mas já na partida decisiva, o Grêmio perde para o Caxias, e ali acendeu uma luz, se não amarela, talvez laranja, no painel de controle. O Grêmio não enxergou isso. O departamento de futebol do Grêmio não enxergou isso quando o Paulo Luz, já na rodada anterior do Campeonato Brasileiro, no empate contra o Vasco no Rio, disse que estava tudo bem, que ele estava satisfeito. O Grêmio perdeu para o Caxias e Paulo Luz, entre aspas, comandante do futebol do clube, disse que estava satisfeito. O Renato tem tido seu comportamento absolutamente coerente e regular. Ele sempre está satisfeito. Pois o Grêmio perdeu para o Sport hoje na Arena e o Renato reiterou na sua entrevista coletiva que o Grêmio criou oportunidades, que a imprensa vê equívocos demais, que a imprensa nunca está satisfeita e que ali na frente o Grêmio vai se somar aos líderes do Campeonato Brasileiro. O Renato, em termos de Campeonato Brasileiro, se conforta com pouco. Ele se acomoda com uma quarta, com uma quinta, quem sabe com uma terceira colocação, enquanto a gente sabe o Grêmio tem um grupo de jogadores com capacidade para efetivamente disputar o título, e o Grêmio a cada rodada, em vez de se aproximar deste objetivo, o Grêmio se afasta desse objetivo. E vejam vocês, o Grêmio está agora na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro. A campanha do Grêmio é um vexame no Campeonato Brasileiro. A campanha do Grêmio é um fiasco no Campeonato Brasileiro. Eu sei que a arrancada é pequena, estamos falando aí, o Grêmio tem inclusive um jogo a menos, estamos falando aí de um clube que tem 6 partidas, mas em 6 partidas, 1 vitória para o Lanterna, 4 empates. 1 derrota para o Lanterna, 4 empates e apenas 1 vitória. Este aproveitamento de 38,9% dos pontos conquistados. Ou o Renato corrige em caráter emergencial e urgente esta situação, ou em 1, talvez 2 rodadas, o Grêmio entra na zona do rebaixamento. Meneghetti, estás dizendo que o Grêmio corre risco? Não, o Grêmio não vai cair. O Grêmio não vai ser rebaixado, eu tenho certeza e convicção disso. Mas é ruim esta posição. O Grêmio não pode se conformar em ficar ali em 4º ou 5º lugar do Campeonato Brasileiro, posição da qual o time do Renato está distante. O Grêmio vem jogando mal há algumas partidas. E há exceções nesta temporada. No Campeonato Brasileiro, o jogo contra o Flamengo e o primeiro tempo contra o Corinthians. No Campeonato Gaúcho, os clássicos Grenais. E na Libertadores da América, onde são só 2 jogos, o empate no Grenal, onde o Grêmio foi inferior ao seu rival na Arena, mas empatou o jogo, não é descartável isso, e a vitória em Cali, convincente, com uma ótima atuação, uma das melhores da temporada. O Grêmio perdeu este ano no Campeonato Gaúcho 3 vezes para o Caxias. 3 vezes para o Caxias. O Grêmio perdeu agora para o Lanterna do Campeonato Brasileiro. E o que é pior, eu acho que pior que perder para o Lanterna é como o Grêmio encara esta derrota. E sabe como o Grêmio encara? Com naturalidade, com normalidade. Dito isso pelo seu vice-presidente de futebol, Paulo Luz. Dito isso pelo seu treinador, Renato. Reitero o que eu disse num vídeo aqui no YouTube ontem ou anteontem. A política de futebol do Grêmio está equivocada. Os homens que comandam o futebol do Grêmio, Paulo Luz
vice de futebol, Klaus Câmara, executivo de futebol, têm sido incompetentes. Esta é a palavra que melhor resume. São anuentes de uma política decisória do seu treinador, que tem que comandar o vestiário, que tem que organizar a equipe taticamente e que nem isso está conseguindo, nem isso está alcançando. Muito menos ditar um comportamento eficiente, eficaz do departamento de futebol. A situação é preocupante, o Grêmio precisa reagir e de forma rápida e enérgica. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.